todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Era. Aqui você tem segurança nos exames radiológicos através do conhecimento. Estamos aqui na abertura da nossa segunda temporada, já nessa abertura com convidados especiais. Não são dupla sertaneja, mas é o RR, Renan e Renan. Por favor, se apresentem. Meu nome é Renan, trabalho em 2 hospitais e estou com uma carga horária muito boa. Aprendi com o Giovanni aqui a tomografia e... Ok, Renan? Meu nome também é Renan, meu xará aqui. Fomos convidados a fazer esse podcast. Estou muito honrado por ser convidado e eu também tenho 2 empregos e faz 6 anos que eu trabalho como técnico em radiologia. Ok, vocês viram que hoje eu sou a minoria aqui, né, gente? Olha só, além de ser a única menininha delicadinha que eu sou, tô rodeada desses técnicos aqui, feras. Mas nós estamos aqui para conversar um pouco. E aí, Giovanni, o que nós vamos falar hoje? Hoje eu voltei ao assunto do mercado de trabalho na radiologia para os técnicos. Muito bom! A gente gravou o primeiro podcast que eu gravei em casa, sozinho. E devido às mensagens que recebi de dúvidas, perguntas, questionamentos no particular ou até mesmo no grupo da Era, a gente decidiu fazer mais um podcast com essas respostas para o pessoal. Legal! Eu que sou, além de ser enfermeira, eu sou gestora também de uma clínica de imagem, eu sei muitas das vezes da dificuldade de contratar técnicos, né? Então todas as contratações passam por mim, sou eu que faço as entrevistas da parte de perfil comportamental e aí depois o Giovanni me ajuda na parte do perfil técnico. E muitas das vezes eu não consigo achar profissional por falta de ter um profissional qualificado, que não entenda só daquela coisa de raio-x, mas que tenha um conhecimento amplo, e muitas das vezes eu tenho dificuldade de encontrar aquele que já tem esse conhecimento, já está em 2, muitas das vezes em 3 empregos. Então eu posso falar como gestora, é uma dificuldade que eu vivencio no dia a dia mesmo. E aí isso não é diferente, né, Giovanni? Não. Por isso que eu trouxe 2 convidados, porque assim, eu gravei o podcast e teve esse questionamento. Então eu decidi trazer 2 pessoas, eles fizeram estágio comigo, só que eles não trabalham aqui na clínica Cetan conosco, eles trabalham em outras clínicas para provar. A gente está numa cidade do interior, que é uma cidade pequena, relativamente pequena, e eles têm 2 trabalhos, ele tem 2, eu tenho 2, todos os técnicos da clínica Cetan também têm 2. Até em alguns momentos tivemos 3. Sim. Então, fora os plantões extras, né? Exatamente. Sumar. Então eu vim para bater mesmo na tecla que não é campo que falta. O que falta é profissional qualificado. Isso mesmo. Tanto que quando a gente abre uma vaga aqui no Cetan, realmente, se você olhar a pilha de currículos que chega para técnico, é enorme. Só que na hora que você começa a folhear... Não tem qualificação. Nenhuma. Você olha aquela pessoa que fez só o técnico em radiologia, não fez uma especialização. Uma experiência. Exatamente. Carga horária de estágio, o mínimo. A gente sabe que a carga horária de estágio para a pessoa se formar é 400 horas. Exatamente. Renan, quanto tempo você fez de estágio para conseguir entrar e se sentir apto a começar a trabalhar na radiologia? Então, para mim foi 2 anos e meio. Eu fiz 2 anos e meio de estágio e é que nem o povo fala, né? Você só está apto a trabalhar, você está certinho quando você consegue tocar o plantão sozinho, né? Sem ficar rezando, só quero tórax, né? Você tem que enfrentar qualquer coisa. Isso, então quando você toca o plantão sozinho é que você aprendeu tudo. Então eu vejo dessa forma. E para chegar nisso daí você tem que ter muita competência, muita dedicação, isso. Você fez a formação do técnico em radiologia e aí depois o que você fez mais? Você fez só estágio, você fez curso, como que foi aí essa busca? Eu fiz o tecnólogo também, fiz o tecnólogo
Sou formado. E aí eu fiz curso, fiz o estágio aqui na Clínica Cetan, com o Giovanni. E foi onde eu consegui me encaixar em mais lugares, né? Foi abrindo porta, consegui em outros hospitais. Hoje eu trabalho em 2, como falei no começo. Já consegui em outros. Teve momentos em 3 serviços, né? Em 3 hospitais. E foi Nossa, assim. 3 é pauleira, É, hein? pauleira. Que é 4 horas aí, 4 horas e 48. Você não fica em casa, né? A esposa até liga. Não, Toda você hora chega tá em casa, trabalhando. seu filho te chama de tio, né? Tá certo. Chega, quem é você? E você, Renan, como que foi aí? Você fez o técnico, você fez mais cursos? Como que foi esse Eu início fiz de o carreira? técnico e fiz 1 ano e meio de estágio. E daí eu estava no estágio, eu já comecei a especialização em São Paulo, para tomografia. Certo. E aí eu até, no andamento do curso de tomografia, eu consegui a oportunidade de trabalhar no hospital. E Já em tomografia também. Isso, ela também tem tomografia. Mas aí eu já fiz o estágio com o Giovanni também, que me ajudou muito. E hoje eu tô com 2 CLT e ainda aparecem alguns plantões para mim que alguns eu pego, alguns eu tenho até que recusar, dependendo do horário não bate. Você está com 2 CLT e aí fora isso Isso. você ainda faz plantão. Isso, ainda faço plantão. Entendi. E aquele negócio, você não pode escutar o que os outros falam, né? Porque quando a gente está no curso técnico, todo mundo fala que o campo fechado, que só entra quem tem indicação. É a verdadeira história do QI, né? Quem indica. Isso. Não é o QI que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Eu e o Renazão, a gente entrou na área sem conhecer ninguém, por mérito próprio, né? Vocês Não tinha ninguém. pai, família, não. porque às vezes tem muito isso. Ah, meu pai era técnico Isso. e eu também fiz. Você não teve Isso, ninguém da não, família. não teve ninguém. Você veio para essa loucura da vida da saúde Isso. por em sã consciência e livre e Isso. espontânea vontade. Sim. Que é uma loucura. Quanto tempo você tem de formado, Renan? Eu tenho 8 anos de formado. 8 anos. 8 E anos de você, formado. Renan? Também 8 anos. 8 anos. Da classe de vocês, não sei se vocês lembram aí, vocês lembram de alguém? Ah, na minha classe tinha 30, quantos que tá na área, quantos que não tá? Na minha Pra gente ter uma ideia. Na minha sala começou com 32 alunos, terminou com 19. E que eu converso com amigos, né, da época, parece que só 3 continuou, que seguiu a carreira. O pessoal já desistiu, achou que dava muito trabalho, não quis mais fazer estágio. Teve alguns que fez estágio comigo no hospital e parou, não quis continuar, não compensa eu ficar vindo aqui de graça, que não sei o quê. Mas é aí que está o ponto, você não está vindo de graça, você está vindo por conhecimento. Sim. O conhecimento que vai fazer você entrar na área, conseguir ingressar, entendeu? Então, É que nem eu falei no outro podcast, a sua entrada de trabalho é o seu estágio. Então, muitas pessoas falaram assim, mas eu fiz o estágio e não consegui. Tá, mas de que maneira que você fez o estágio? Você foi aquela pessoa que chegou como muitos que a gente vê lá, tá com a planilhinha lá de 400 horas e fica durante o mês. Nossa, falta 20 horas para mim acabar meu é o estágio. que mais tem, né? Então, Verdade. essa pessoa é duro, é um choque de realidade, mas Sim. não vai conseguir. Por quê? A gente lida com vidas, né? A gente está na área de saúde. Então, assim, nenhuma empresa vai confiar em deixar você, por exemplo, que muitas vezes o técnico toca o plantão sozinho para fazer os exames. Sim. Nenhuma empresa vai confiar em você com 400 horas Jamais. de estágio. Isso tem uma diferença, por exemplo, na área da enfermagem, pensando aí na enfermagem radiológica, você nunca está sozinho. Né? Então a enfermagem, se você trabalha numa clínica, se é uma clínica de tomografia, ultrassom, ressonância, sempre vai ter mais que uma pessoa na enfermagem. Se você vai para uma área hospitalar, sempre vai ter mais que uma pessoa. Então assim, não consigo pegar essa veia, eu chamo o outro. Eu não sei fazer esse procedimento, na minha época de estágio eu nunca passei essa sonda, eu chamo o outro. O técnico de enfermagem sempre tem a supervisão do enfermeiro. Então, isso é diferente, eu observo isso, porque na área de vocês, nem sempre você pode trabalhar numa clínica grande, que é o que você falou, esse exame mais fácil eu sei, um exame difícil eu não sei. Mas
a maior parte dos casos vocês sempre trabalham sozinhos, né? Isso. E aí sempre tem aquele exame que é mais difícil, Renan, ou não? Qual que é o exame mais temido aí pelo pessoal? As angiotomografia. As antes. Elas são terríveis. Tem Quanto técnico tempo, Renan, tem você... técnico Quanto que tempo você demorou pra falar assim, nossa, eu sei fazer a anjo, pode vir no meu plantão que eu não vou fugir? foi no estágio, eu fiz o curso, tava fazendo o curso, né? Lá em São Paulo e no estágio. No estágio, até junto com o Giovanni que tava no plantão e foi fazendo na prática. Porque aquele negócio, você ficar fugindo do exame, você nunca vai aprender. Sim. Você tem que juntar a parte teórica junto com a parte prática. E a parte prática é muito importante. Muito bom. Ô Renan, e você lembra aí de algum episódio aí do início da sua carreira ou no estágio que fala assim, nossa senhora, né? Alguma coisa mais inusitada aí? Eu lembro um simples crânio com contraste. Eu estava aprendendo a tomografia ainda, né? Fazer os exames. E a gente não fazia muito com contraste. Fazia sem contraste, normal. E naquele dia a gente trabalhava em 2. O técnico que era mais experiente tinha passado para um estagiário fazer a hora dele. E apareceu lá, crânio com contraste. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer, né? Aí apareceu o médico especialista junto. Eu falei, meu Deus. Para melhorar a pressão, isso, né? Aí eu liguei pro meu supervisor e ele falou, Renan, faz tranquilo, faz um tempo assim, explicou para mim, fiz. Nossa, eu saí de lá tudo feliz, porque eu tinha conseguido fazer o exame. Então a gente vai pegando a experiência nesse ponto, quando aperta, você tem que fazer o exame. E aí vai a sua prática, a sua... Aí você junta a teoria com a sua dedicação, com o que você já viu. Isso, e aí consegue fazer o exame. Então a gente, desse jeito a gente consegue ir evoluindo, né? Então o estágio ele serve para isso. Na hora que aparece, por mais que você nunca, tipo assim, você tá sozinho. Na hora que precisa, você lembra do estágio. Você fala, foi daquele jeito, eu vou fazer assim. O que é mais a pressão, que nem você falou, é a pressão que deixa você nervoso de fazer o exame. Porém você sabe fazer. É porque você tá sozinho, né? Exatamente. E aí você fica com medo, mas você já sabe como é que faz. Eu lembro de quando eu comecei, mas eu tô um pouquinho mais velho que vocês. Não vou falar o tempo, porque senão eu vou entregar. Quase a idade. Então assim, eu lembro o meu primeiro, eu terminei o meu estágio, após o término, pego a documentação e fui contratado. Então assim, eu já saí do estágio sabendo que a vaga seria minha. E eu lembro do meu primeiro plantão à noite sozinho, porque à noite a gente ficava sozinho. E geralmente, quando eu comecei, um pouquinho de tempo atrás, era bem mais calmos os plantões no hospital. E justo no primeiro dia, eu tive um politrauma. Pé frio. Oh, meu Deus do céu. Pé frio. Na hora que chegou, que eu olhei assim, eu falei assim, meu Aí Deus. tinha raio-x dos pés à cabeça. Do cabelo até a unha do Da onde dedão. eu começo? Por onde eu começo? Exatamente. Então, assim, e é a prática vai te dar segurança. Por isso, esse negócio que o estagiário, ele fala assim, eu tô vindo de graça, faz de qualquer jeito, chega atrasado. Você está mostrando a sua personalidade. Então, Seu assim, currículo é no estágio. exatamente. Com Então, assim, se eu chego Totalmente. atrasado no estágio, falto, não dou uma justificativa porque eu faltei, Isso. eu vou ter confiança de contratar esse profissional? Nem indicar um profissional como esse. Exatamente. Nem indicar. Funciona, realmente o pessoal fala do que indica, né? Funciona, Sim. realmente funciona. Assim como você fez o estágio e apareceu vagas, a gente acaba indicando. Porque são pessoas que a gente confia Isso. em fazer. Eu não vou dar minha cara a tapa de um cara porque eu fiz amizade com ele e falar assim, não, o cara é bom. põe ele Vocês lá. estão escutando isso, pessoal? Então, dica de ouro. Como abrir as portas do meu mercado de trabalho sendo eu técnico de radiologia? As portas são abertas no seu estágio. É lá que você abre porta, abre janela ou é lá que você fecha tudo? Isso mesmo. Pensa, a área da saúde, o pessoal se conversa. Eu estou lidando com vidas, eu não estou lidando com uma peça que, olha, quebrou, volta o lote. Volta o lote, faz recal e tá tudo certo. Vamos perder aí alguns mil e tá tudo bem. Não, É vida. é vida.
E vocês, o exame de tomografia, de raio-x, de ressonância, o exame de imagem, ele é determinante para um desfecho. Então, hoje, quem manda abrir ou não a barriga de um paciente de uma apendicite não é o cirurgião. O cirurgião vai executar, ele tem a habilidade de executar, mas quem vai determinar abre ou não abre essa barriga é a qualidade do exame que o técnico está fazendo. Então, olha o tamanho dessa seriedade. E aí, quando a gente fala de estágio, 400 horas é o tempo, a carga mínima. Giovanni, explica aí essa questão das horas, do técnico, da especialização, como especialização varia um pouquinho de instituição para instituição, mas geralmente é na casa ali de 100 horas, que também é pouco. Que nem quando eu fiz, eu já trabalhava com tomografia, eu fiz a especialização, mas eu já trabalhava, que eu fiz meu estágio na radiologia e aprendi fazendo com o pessoal, acompanhando, e daí eu fui fazer a especialização, então eu já sabia. Então, eu tinha uma base. Exatamente. Então não adianta achar que 100 horas eu estaria apto para fazer, porque não tá. Não tá. E todo estágio de radiologia, ele é não remunerado mesmo, né? Porque existem alguns estágios, por exemplo, em engenharia, coisa assim, que tem algumas multinacionais que faz estágio remunerado, mas na área de radiologia não é aqui, no interior, em outros estados. Eu discordo da parte que não é remunerado. Não, pensando na remuneração financeira. Sim, mas eu acho que quando você está fazendo o técnico, você não está pagando para a escola para você ter o conhecimento básico. Sim. No estágio você está fazendo uma troca, você está ajudando e aquela pessoa está te ensinando. Então eu acho que não deixa de ser remunerado, porque o conhecimento não tem preço. Sim. O conhecimento que vai te abrir a porta. É que nem quando você abriu a contratação há um tempo atrás, que a gente estava olhando os currículos. Quantos currículos a gente olhou que a pessoa se formou há 10 anos atrás, exatamente, não tinha uma especialização, aí o cara colocava raio-x. Cara, realmente, se você for olhar aí fora, deve ter 60 mil técnicos formados. Mas quantos estão aptos para assumir a vaga, tocar aquela vaga? Eu dei muito tempo aula, né? Eu dei aula para nível superior, eu dei aula para técnico, e hoje eu encontro alunos meus dentro dos hospitais cuidando de mim, do meu pai, como eu encontro aluno meu. Outro dia eu fui numa padaria, tava lá. Ai, professora, eu olhei assim, pensei comigo, nossa. Ai, professora, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ai, eu queria saber, eu tô pensando em fazer enfermagem do trabalho, o que você acha? E eu fiquei pensando, né? Falei, e agora? Eu respondo sincero e educado, né? Porque assim, ela se formou há tanto tempo. Eu não procurei emprego na área, porque os que eu achei não ganhavam muito bem, aqui na padaria eu ganho mais, ainda falou desse jeito pra mim. E aí eu falei assim, pensei comigo, meu Deus, ela formou há tanto tempo, não trabalhou na área, tá feliz na padaria que tá ganhando mais. E aí agora ela quer fazer enfermagem do trabalho? Pra quê? Vai fazer então um curso de padaria, né? De padeiro. Então acaba sendo isso mesmo. E pensando nas dificuldades, né? Então assim, vocês a gente já percebeu que são pessoas estudiosas, que buscam conhecimento, que se doaram para esse conhecimento e portas foram se abrindo. Hoje aí estão bem colocados no mercado, são requisitados, dispensa até plantão, né? Dispensa aí emprego, mas e sempre tem alguma dificuldade. O que você acha que foi mais difícil no início? O que mais te doeu aí? Uma das coisas mais difíceis no começo, quando a gente está na escola, é que escuta muito isso, que você não vai conseguir, que é uma área muito fechada, que quem entra na área é só quem já conhece, algum parente que está na área da saúde, que tem dedicação, e a gente passa o curso inteiro escutando isso. Nossa! E aí a gente paga mensalidade, vai para o estágio e tem aquela dúvida se vai conseguir ou não vai. E isso eu vou dar como uma dica. Os próprios professores que dão aula é que fazem isso. Eu mesmo, ele começou com a sala com 32, a minha também, eu não lembro quantos que tinha, mas tinha mais de 20 que se formaram, foram uns 10. Então assim, os próprios... Cria já uma barreira ali, né? Exatamente. Vocês vão precisar de sorte. Eu já discordo. Você não precisa de sorte, você precisa se dedicar. Fazer mais do que você precisa ali para ter o básico. Não, eu preciso de 400 horas de estágio, eu vou fazer as 400 horas. Não é assim que funciona. E outra, é um choque de realidade. Se você está entrando na área da saúde
para trabalhar de segunda a sexta, que nem muitas pessoas pensam, desiste. Jamais. Porque assim, é um mercado que funciona 24 horas por dia. Esse medo, então, de tudo que falavam foi o mais difícil aí, de você enfrentar esse medo aí, Renan. Foi, porque muita gente falando contra, né? E poucas pessoas que chegam e falam assim, não, continua, você está fazendo o curso, termina o curso, se não der certo no estágio, se esforça no estágio. Se não der certo no estágio, faz uma especialização, porque a gente vê que muita gente morre na praia, na parte da radiologia, que fica acomodado só na parte do raio-x. Se eu não conseguir no raio-x, então para que eu vou investir num curso a mais? Mas o pessoal não vê que você investe. As empresas procuram um profissional diferenciado, isso, que já sabe fazer tomografia, raio-x, tudo. E nenhum conhecimento é perdido, né? Quanto mais conhecimento você tiver, mais portas abertas você vai ter. O pessoal fala, você teve sorte. Então, por isso que a gente trouxe pessoas aqui para mostrar quantas pessoas com sorte, né, de estar em 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eu tenho sorte de ter 2, os 2 Renans têm sorte. O Ademir, que trabalha aqui com a gente, também teve uma época que estava em 3. Puta sorte que o cara tem, né? Lá onde você trabalha, Renan, quantos técnicos tem? Quantos deles trabalham em 1, em 2, em 3? Lá tem 10 técnicos. Nossa, bastante, E né? dos técnicos, todos eles têm 2 empregos. Todos eles? Todos eles têm 2 empregos. E lá no seu, Renan? Lá tem 20 técnicos e acho que só um que não tem 2. Não tem 2 empregos. Mas por escolha dele, escolha né? dele também. Isso. Porque isso daí acaba sendo uma escolha de vida. Se fosse, eu tive 3 empregos. Eu também, na época da minha faculdade, mesmo como enfermagem, eu trabalhei, teve um período que eu tinha aí uma meta, né? De conquista, e eu trabalhei em 3 empregos também. Mas aí já é demais, não recomendo pra ninguém. Não. E você, Renan, o que você acha que foi mais difícil no início da sua carreira? Como o Renan falou, né? É o burburinho, todo mundo falando que você não vai conseguir, né? Mas com dedicação você consegue quebrar toda essa barreira, né? No início, o que eu fiquei com bastante medo, eu pensava que nunca ia dar conta, né? Fazia os exames, às vezes errava, e era uma coisa que eu falava, não, se eu se dedicar eu vou conseguir, se eu se dedicar eu vou conseguir. E foi com tomografia no início, eu não entendia, e fazendo o estágio eu fui conseguindo tirar toda essa dificuldade, né? Mas o pior é o pessoal falando mesmo, então, te desanimando. Gente, olha, atenção. Você, professor, para com isso de falar que as pessoas não vão conseguir. Vamos, estimular. Precisamos de profissionais qualificados. E você que está nos assistindo, que está pensando em ingressar nessa carreira ou que já está cursando, saiba, não é sorte, esforço e dedicação. Sorte é para ganhar na Mega Sena, e olhe lá que ela tem falcatrua também, né? Sim. Então não joguem não. Vem cá e estuda, dedicação. É isso que vai fazer você profissional diferente aí, né, Gi? Exatamente. O que eu queria deixar claro é que assim, quando a gente consegue chegar a essa excelência de ter o serviço, as pessoas falam que é sorte. E é aquela verdadeira história, né? Quando você chega no topo, a pessoa vai bater palma para você. Isso. Mas ninguém vai te ajudar a chegar lá. Não. Exatamente. Todo mundo vê as pingas que bebe. Isso. Os tombo que leva, o que eu ralei lá, ficar acordado à noite, se dedicar, isso ninguém vê. Muito bom. E aí, o que nós podemos deixar de mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, você profissional que está iniciando sua carreira, você estudante, você estagiário, e aí? Quero uma mensagem de cada um de vocês. Minha mensagem é para não desistir, porque assim, isso prova que o mercado de trabalho não é um campo fechado, o que precisa são profissionais de qualidade, porque como falam, falta vaga, eu discordo. Se tem vaga para todos nós fazendo 2, 3 horários, será que falta vaga ou será que falta capacitação? Então assim, todos os nossos funcionários da Clínicas Técnicos aqui também são em 2 trabalhos. Então minha mensagem é, não ouça
Pode ser professor, pode ser colega. Se você tem um sonho, segue o seu sonho, tampa os ouvidos, mira pra frente e vai. Isso. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Muito bom. Você, Renan, que mensagem você deixa aí para os nossos colegas ouvintes? Para mim, é dedicação e persistência, né? Isso daí é a chave. Você não pode desistir porque está ouvindo alguém falar que não vai dar certo. Você tem que fazer a sua parte que vai fluir, de qualquer forma vai dar certo. Ok. E você, Renan? Eu queria falar que não existe fórmula mágica para o sucesso, né? Que nem eu e o Renan não somos privilegiados, temos sorte. Foi dedicação. Você tem que ter total. dedicação, ter foco e não ligar porque as pessoas falam para você. Se você tem uma meta, corre atrás, que daí, que nem o povo fala, que daí a sorte vem, né? A sorte vem. Não é sorte, gente. Sorte não é. É trabalho. Trabalho e dedicação. Eu garanto para você que se você for um profissional que se dedica, você estiver acima da média. Média que eu digo, média do básico. Você se estiver acima, você não fica sem trabalho. Com certeza, hoje é claro que a gente sabe que existem regiões e regiões se a gente pensar no nosso grande Brasil, né? Nós estamos na região sudeste, nós estamos aí no interior de São Paulo, nós sabemos sim que quanto mais limitação de acesso à saúde em determinadas regiões, essa concorrência vai ser maior. Lógico, quanto mais hospitais eu tiver, quanto mais clínicas eu tiver, mais campo eu vou ter. Se eu vou começar a subir determinadas regiões que eu já tenho uma escassez da saúde, não é do profissional, é da saúde. Eu não tenho tantos hospitais, eu não tenho tantas clínicas, nesses locais mais ainda, que vai sobressair, vai ganhar aquele que tiver mediana para cima. Por isso, não deixem de estudar. Pessoal, eu acho que foi muito rica, muito boa, muito agradecido pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. A gente agradece o convite. Virem compartilhar um pouquinho aí da história de vocês. É muito legal a gente ver aí Giovanni, ver vocês hoje aí nadando de braçada, vamos dizer, mas quando a gente para lembrar tudo que a gente fez, do começo, dos sonhos, dos medos, da angústia, eu acho que isso dá mais ainda orgulho para vocês, para seguir em frente. Pessoal, muito obrigado por mais um dia. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal e até a próxima aí para nossa segunda temporada do podcast Era. Tchau, tchau. Tchau, tchau.